gente. Não podia, sem problema. Né? Bom, a gente já está ao vivo, inclusive estamos ao vivo nas nossas mídias sociais. Bom, Legal. primeiro de tudo, obrigado aí, Vlad, pelo seu usual tempo parceria. Bom, para quem não me conhece, eu sou Dario Caraponari, sou um dos sócios fundadores da Strong Security Brasil. Nosso objetivo é estar trazendo para vocês aqui um pouco mais de debates e discussão sobre um tema tão em moda, vamos dizer assim, né? Tão na pauta dos dias atuais como Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente sabe que existem muitas lives que estão falando sobre o problema, mas uma das principais coisas que a gente escuta, né, o pessoal falar ok, entendi o problema, agora como eu resolvo, né? Como é que eu faço isso de verdade, né? Como é que eu implemento isso? Que é o grande desafio, né? Então, tem muita empresa que faz processo de diagnóstico, te fala aquilo que precisa ser feito, às vezes nos falam coisas que a gente até já sabe, né? Só relatam de uma forma um pouquinho mais documentada, estruturada, aquilo que a gente sabe, mas a gente não entende como que vai fazer isso acontecer no dia a dia. O Vlad não vou apresentá-lo, vou permitir que ele se auto-apresente, né? Melhor do que ele poder falar. O Vlad, ele representa uma empresa que ele também vai explicar, que é a Security AI, que pode nos ajudar muito nesse desafio de implementar alguns controles importantes aí para a gente ter a LGPD implementada nas nossas empresas, né? Vlad, contigo aí, se apresenta e dá uma palhinha aí sobre... Beleza. Bom dia a todos, obrigado aí pela presença, interesse. Obrigado, Dario, aí pelo convite, mais uma vez. Bom, eu sou Vladimir Amarante, sou responsável pela Security AI. A Security AI é uma startup californiana, é uma multinacional focada em gestão de privacidade. A gente começou a operação no Brasil em janeiro desse ano, e trazendo essa ferramenta que é bem diferente, bem inovadora, e muito focada no que o Dario tinha comentado, que é não só ajudar as empresas a estruturarem aí o atendimento aos titulares, a documentação dos processos, os riscos associados, etc., mas muito na operação também do dia a dia, que seria os direitos dos titulares, o consentimento, toda essa questão que vai ser rotineira, vai ser base para uma operação de atendimento a pessoas mesmo que se manifestarem. Então, o Privacy, que é a nossa solução, talvez hoje a gente vai ter uma oportunidade de falar um pouco mais dele, junto com serviços e customizações para cada cliente, acaba se tornando uma plataforma fundamental para o dia a dia, para estruturar todo um escritório de privacidade, aumentar a capacidade da empresa de atender as pessoas com mais agilidade, com mais segurança também, né? Porque tem todo um tema de manipulação de dados pessoais, de preparar respostas, enviar dados para as pessoas. Então é um negócio muito sensível que a gente vai poder discutir hoje aí também. Bacana, legal, obrigado, Vlad. Bom, assim como o nosso objetivo é abrir também para um debate, para que as pessoas possam também participar com a gente, está aberto aí no chat, por favor, quem tiver alguma pergunta específica, tanto para mim quanto para o Vlad, sinta-se à vontade que a gente vai transmitindo aí ao longo da apresentação as perguntas para que elas possam ser respondidas, tá? Então, está aberto aí para vocês. Por favor, sintam-se à vontade para poder colocar aí as perguntas que acharem necessário. Bom, o tema principal da nossa fala hoje, Vlad, é a questão do consentimento, né? Então, assim, a gente sabe que tem 10 licitudes lá pelo qual a gente pode classificar os dados, né? Que é uma das partes principais do projeto LGPD, que após identificar os dados, né? O processo de identificar dados também é algo bastante complexo, né? Para as empresas poderem manipular. A gente tem uma grande parte do processo de LGPD, os dados se classificam como consentimento. Então, a pessoa precisa se manifestar favorável ao tratamento dos dados, né? Então, aí surgiu o primeiro ponto, né, de inflexão aí no processo de implementação de uma Lei Geral de Proteção de Dados, que é, primeiro, identificar os dados, né? Então, fazer o famoso data mapping, né? E depois, como fazer a gestão de que a pessoa concordou, não concordou, deixou de concordar, ou seja, não deu mais o consentimento, né? Negou o consentimento, que a lei fala muito disso. E aí a gente vê alguns projetos acontecendo que as empresas vão lá, né? Ou consultorias, ou a própria empresa vai lá e faz o data mapping, na verdade, dizendo quais são os tipos de dados que contêm as bases, né? Então, eu tenho CPF, eu tenho RG, eu tenho dados médicos, tal, mas a gente sabe que tem um nome, CPF, mas
Se chegar, por exemplo, Antônio, na porta da empresa, ou através de algum canal de comunicação, falar, você tem meus dados aí, quais são? Começou um problema bastante gigante, né? Então, assim, operacionalizar isso, a gente entende que é um problema bastante importante. Eu queria que você falasse para a gente como você vê esse problema e como é que a Security AI ou Privacy consegue nos ajudar nisso. Eu acho que a gente vem fazendo o projeto da LGPD, a gente encontra esses desafios, essa dificuldade de implementar, né? Então, tem gente que vai atrás do fabricante do software que ele usa, outros estão desenvolvendo coisas internamente, outros tentando achar outras alternativas para poder gerir tudo isso. Como é que acontece isso no dia a dia? Até vou deixar uma tela aqui para a gente ir falando junto, fica mais fácil também. Eu acho que se a gente está falando do tema aí de consentimento, ou até ampliando para os outros direitos do titular também, tem a questão que você comentou, que é entender os processos da empresa. Muitas empresas, acho que uma boa parte assim, dos maiores que a gente vem falando, que já mapearam esses processos através de consultorias, como a Strong, inclusive, ou outro escritório de advocacia e tal, o pessoal já tem um conhecimento tribal, né, do que são os processos da empresa. São processos de negócio, áreas de negócio que coletam ou processam, manipulam, né, dados pessoais de alguma maneira. E nesse mapeamento de processos, que é o tal do data mapping, através de entrevistas, ele é identificado também as bases legais. Por que esse departamento, por que essa empresa tem os dados pessoais de alguém? Pode ser por várias bases legais, como o Dario comentou. Né, temas óbvios, como execução de contratos, requerimentos legais e tal. Acontece também de ter legítimo interesse, mas tem o tema do consentimento, que é uma outra opção, outra possibilidade. Né, pelo que a gente vem aprendendo cada vez mais, é uma base legal um pouco desfavorável para a empresa, se for falar do consentimento, porque consentimento é uma espécie de uma autorização, né? Alguém consentiu em conceder aqueles dados dele para alguma coisa, para alguma finalidade que ficou clara para ele de forma voluntária e que ele achou interessante, né? Essa pessoa achou interessante, ela autorizou e concedeu. Mas o interessante do consentimento é que, além da pessoa ter a opção de ter opt-in, né? Ela tem a opção do opt-out também. Ela pode depois revogar, se ela quiser. Então, o consentimento dado, ele pode ser revogado. Claro que isso pode impactar alguma coisa, tem alguns exemplos para falar, mas tem também o consentimento que no primeiro momento não tinha sido dado e depois foi concedido. Então, tem toda uma mudança de consentimentos. Se é um processo de negócio que se baseia nessa autorização do titular ou num consentimento, ele é arriscado por esse ponto. Porque se a pessoa muda de opinião, ela tem o direito de fazer isso, ainda que isso tenha algum impacto para ela, que ela vai ter que saber, a empresa fica vulnerável, porque se o cara falar que não quer mais, ela vai ter que tomar essa ação, né, e suspender um serviço, parar de processar alguma coisa. Por outro lado, eu vejo que, aprendendo aí com os clientes, uma pequena parte, né, dos processos da empresa se baseia no consentimento. A maioria são outras bases legais, mas sempre tem. É raríssimo encontrar clientes que não tem nada baseado em consentimento. Acho que o tema do consentimento é importante destacar, porque toca muito ao interesse da pessoa ali, a manifestação dele, né? Ter que ter um opt-in, ter que se manifestar aqui que se quer ou não quer. E, como eu disse já, a possibilidade de revogação acaba deixando na mesa aí mais um desafio para a empresa, porque muitas vezes você coleta isso, seja em papéis, formulários ou telas e tal, mas a capacidade de permitir que a pessoa revisite ou saiba aquilo que ela tinha consentido já é um desafio técnico para as empresas, e também permitir que ela se manifeste de forma diferente, revogando e tal, é outra confusão, outra coisa bem difícil para as empresas muitas vezes colocarem. O exemplo mais fácil, mais simples de todos, é aqueles e-mails, né? A pessoa se cadastra e fala, eu quero receber promoções, quero receber notícias, e ela autoriza. Já devem ter visto isso 1000 vezes, né? Quando você se cadastra e fala, eu autorizo, quero participar de promoções. Aquilo é um consentimento, porque não tinha razão da pessoa te mandar e-mail se não fosse porque você pediu, ou se tivesse alguma coisa num outro termo, em algum contrato e tal. Então é muito usado o consentimento em cenários simples como esse. E aí você vê lá nos e-mails que você recebe, que tem lá no final assim, se você não quer mais, você descadastra. Esse é um cenário mais simples de todos, né? Mas ainda que fosse, você vê muitos casos onde no exterior, né, já tiveram penalidades porque pessoas se manifestaram, não quero mais receber ligação, não quero mais receber e-mail, e continuava. Então tem aí um grande desafio, mais uma vez, de como orquestrar isso, ou garantir que o consentimento baseado numa pessoa, qual o consentimento que ele tem, né,
esteja, de fato, implementado nos diversos sistemas e tal. Isso toca essa questão dos processos que estão na tela aí, porque mapear processo é uma coisa, né? No primeiro momento. Mas a empresa muda, vai ter novos produtos, novos processos, novas áreas de negócio e toda essa questão dinâmica do negócio mesmo. E esses processos, portanto, sofrem alterações. E para o time de privacidade, o pessoal que vai ter que garantir esses direitos das pessoas, tem que dar um jeito de acompanhar isso, né? Então, eu vou poder depois mostrar um pouco mais sobre isso. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria comentar aqui sobre, como o Dario levantou, da parte de processos, na parte de mapeamento, de mapping, que eu entendo que é baseado nas entrevistas, mas no conhecimento tribal aí da empresa e num mapeamento realmente do fluxo dos dados, como funciona. Ok? Ok. Bacana, Vlad, obrigado. Eu acho que você vai continuar aí, né? Acho que tem... Tá bom, eu posso aproveitar e já complementar esse slide aqui, se quiser. Sim, pode continuar, por favor. Para dar contexto aqui, então, a gente está falando de atendimento de titulares, ou seja, entendemos o processo da empresa e tal, estamos prontos para contextualizar algum titular, né, para deixar mais claro, caso for necessário, a parte o titular de dados é a pessoa que tem titularidade daquele dado, ou seja, a pessoa dona daqueles dados. Cada um de vocês na linha são titulares, né, e todos que têm aí cadastro em algum lugar, essas empresas que receberam os seus dados, que você contratou alguma coisa, comprou alguma coisa ou consentiu em alguma coisa, são controladores do seu dado, né? Conceito básico aí. Então, essa empresa precisa entender os processos. Agora, as informações que eles têm de alguém, de algumas pessoas, estão em vários sistemas. Acho que o desafio, revisitando aqui esse ponto agora, acha dados de uma pessoa, de alguém específico. Isso tem sido um grande desafio para as empresas. Por quê? Você tem dados duplicados, você tem informações da mesma pessoa em vários lugares, você tem informações que estão em formatos diferentes, e tem informações muitas vezes sem a mesma qualidade, desatualizadas, tem espalhadas, né, por sistemas de nuvem, on-premises estruturado, que é o sistema de banco de dados, CRM e tal, mas tem um não estruturado que muitas vezes é um desafio também, ou seja, tem dados pessoais de alguém, de algumas pessoas num documento, num Word, num Excel, numa planilha, em imagens. Então, esse mundo de dados pessoais, onde está? E de quem que é cada um daqueles fragmentos de dados? Porque isso é um desafio para o time de TI. Quando alguém entrar em contato, ter que achar dados pessoais de uma pessoa. E não naquele sistema principal só, né? Em tudo que a empresa possa ter. E, finalmente, para atender alguém, quando essa pessoa ali no meio entrar em contato, que é o titular de dados, a empresa vai ter que se basear nesses processos que ela conhece. Pô, quem é esse titular, né? Ah, ele é cliente, ok, mas né, onde que a gente tem informação dele? O que ele quer? Ah, ele está querendo confirmação só se tem cadastro aí. Ah, ok. Não tem. Se vocês, inclusive, afirmar que a pessoa não tem registro com vocês, tem que ter visibilidade dos dados pessoais, né? Ah, não, ele tem sim. Ele é um funcionário, é um ex-funcionário, é um cliente inativo, é um maior, é um menor, é um terceiro, seja o que for, né? É um visitante que a gente cadastrou e deu acesso ao Wi-Fi, é uma pessoa que contratou um produto. Tem todo um contexto de alguém dentro da história de uma empresa que, nesse momento, tem que ser levantado. E as pessoas da empresa lá, do time, vão ter que se colaborar para responder. Igual eu comentei, se a pessoa quer só uma simples confirmação, talvez seja menos difícil. Se ela quer acesso aos dados, que é um outro direito, vai ter um momento de manipulação de dados muito importante. Posso mostrar mais 2 slides, Dario? Que eu acho que dá para Pode, fica à vontade. O tempo é seu. Pode usar o tempo aí. Então, outra coisa que eu acho que dá para destacar aqui, ó, já sendo prático aí, pessoal, sobre o tema do atendimento a titulares. Um titular, uma pessoa, entrou em contato com uma empresa. Isso aqui é um cenário mais comum que a gente vê, o pessoal, caminho padrão, né? Ou seja, receber essas solicitações e colocá-las num sistema de ticket da empresa, sistema de helpdesk, um sistema de atendimento, canal padrão. Ok, recebe a solicitação. Tem uma preocupação aqui de validar se a pessoa é ela mesma, porque se vocês não atentarem a esse fato, isso é gravíssimo. Vocês podem conceder dados ou interagir com uma pessoa que você passa por outra, abrindo caminhos aqui para fraudes ou até eventuais vazamentos, penalidades que possam acontecer, e começando aqui, né? Então, chega a solicitação. Ok, pessoa, o Dario, né, chegou, entrou em contato com a empresa e quer confirmação se tem dados pessoais ali. Qualquer marca, pensa em qualquer empresa que vocês lembram aí. Vocês vão ter direito, a partir de final de agosto agora, ou maio, né, vamos ver, para entrar em contato e perguntar isso. Quero saber se eu tenho cadastro aí.
Eu quero cópia dos meus dados, quero corrigir meus dados, tem várias coisas, né? Quero eliminar meus dados. Imagina para a empresa o trabalho que isso vai dar, porque vai chegar, vai entrar no sistema de ticket. Aí, ok, vamos designar tarefas para esse cara, esse pessoal aqui, para eles darem uma olhada no sistema, localizar o registro dessa pessoa. E se ele quer, por exemplo, acesso aos dados, imagina essa situação agora. Achei, não, está aqui, está aqui, está aqui. Ok, localizamos os dados da pessoa. O time de privacidade aqui, que está trabalhando na solicitação, vai ter que pegar esses arquivos, esses dados que estão em sistemas, pedir para o pessoal de TI, mandar para eles. Eles vão ter que redigir essas respostas, dar uma sanitizada nas informações, organizar isso e mandar para o titular. Então aqui é um negócio de braçal, assim, de muito trabalho e muitas pessoas envolvidas. Porque numa empresa média grande, você vai acabar que você vai ter centenas de sistemas, né? Dezenas, centenas de sistemas e muita gente envolvida. Tem um tema aqui do tempo, são 15 dias para atender. Tem um tema também da segurança, eu acho, e da qualidade, porque, vamos supor, você vai ter que exportar dados que está lá no CRM, lá no banco de dados, um arquivo que foi encontrado no SharePoint, um arquivo que está lá no Box, não sei. Tem informações desse titular por ali. Ok, manda aqui para nós do time de privacidade, por favor. Como é que você vai mandar? Vai anexar num ticket, vai mandar por e-mail, por Slack, Teams, e esses arquivos ficam, então, nesses ambientes aí que não são, né, muitas vezes estão adequados, e o time de privacidade, enquanto redige a informação, mais uma vez, trata aqueles arquivos para mandar para o titular. E a preocupação da validação. Então, esse cenário aqui, para empresas menores, ou empresas que não têm tantos titulares, tantos clientes, tantos cadastros, ou uma marca não tão B2C, né, não tão varejo, acaba que dá para sobreviver se for pouca solicitação. Mas qualquer empresa que receba já dezenas de solicitações num período de um mês, isso fica caótico e muito inseguro. E aí a ideia, né, da ferramenta, já explicando aqui um pouco, é fazer isso por vocês. Então a tecnologia do privacy, da Security AI, ele tem ganhado vários prêmios aí no mercado global por ter implementado uma coisa que até então ninguém pensava atenção, que era receber a solicitação com a validação de identidade e chegando a solicitação, já acessar os sistemas, validar se a pessoa existe ou não, onde tem a informação dela, trazer todos os elementos, arquivos, exportações de sistemas diversos, já preparar a resposta automaticamente. Até agora ninguém fez nada. E quando as pessoas do time de privacidade souberem ou receberem a solicitação, é só para uma mera revisão, um clique rápido e enviar para o titular, com todo o registro de conformidade aqui. Então, o que nós estamos propondo aqui é uma abordagem escalável, muito mais moderna, muito mais segura também, porque não há manipulação de dados manuais aqui. E isso resolve o problema da empresa que tenha já um certo volume de solicitações. A automação robótica é algo que a gente foi pioneiro aí nesse tema de automação robótica no contexto de privacidade. E no tema do consentimento, que a gente estava falando no início, a mesma coisa se aplica. Se uma pessoa se manifestou um dia e consentiu, assim, como ela poderia um dia falar que não quer mais? Ela pode revogar o consentimento. E quando isso acontece, imagina o que existe também nos sistemas que talvez tinha informação daquela pessoa, ou tinha uma preferência, uma configuração atrelada àquele consentimento, e aí vai lá nossa ferramenta mais uma vez e operacionaliza todo o consentimento, garantindo que isso esteja feito, e não só isso, documentado e também informado ao titular de que isso foi feito. Então essa ideia dos dois temas aqui que eu falei, que é o DSR, que é o Data Subject Rights, né, os direitos do titular, e o consentimento, fazer isso virar realidade. Isso não é moleza, isso aí não é brincadeira, é bem difícil nas empresas, falando aí com times de segurança, de TI, e o pessoal de privacidade, conformidade, risco, é todo um time aí envolvido, né, que se depara com esses desafios práticos agora, de como atender titulares. Vladimir, uma coisa importante que é colocar, né, quando você colocou no slide anterior, que é a parte de que o pessoal faz manualmente o acesso aos dados, né, a própria LGPD pede que não faça isso, porque você vai ficar dando acesso a dados a pessoas que, em teoria, não precisariam, né? São pessoas operacionais lá no back-end para poder fazer o tratamento desses dados. E mais, né? Então, se você vê uma solicitação de alguém que foi negando um consentimento, e alguém vai lá numa base de dados ou numa área não estruturada para poder fazer o tratamento desse dado, como que ele vai saber se aquele dado está lá pelo princípio pela licitude do consentimento ou de outros princípios legais, né? Então, por exemplo, pode ser obrigação legal e alguém ir lá e por equívoco no processo, ir lá e, por exemplo, eliminar os dados da pessoa, né? E a licitude que está lá é outra, né? Então, isso a ferramenta também ajuda a gente, né?
a entender no momento operacional por que aquele dado está lá, né? Isso, exato, porque o ativo de dados, ou os sistemas que estão aqui, né, que contém esse dado, onde foi encontrado, ele está contextualizado no processo da empresa, que foi aquele tema que a gente falou, né? Então, se tem uma base de dados, e lá tem dados de cliente, uma pessoa, por que esses dados estão lá? Esse ativo e a aplicação envolvida estão relacionadas a um processo de negócio, que por sua vez está relacionado a uma série de coisas, inclusive a base legal. Então, isso aí é um contexto que vai ter explicado e já automático, inclusive para facilitar aqui a resposta, porque o titular precisa de explicações. Vocês têm meus dados pessoais? Tem. Por quê? Por causa disso, né? Você compartilhou isso com algum terceiro? Mandamos para tais empresas. Todos esses detalhes que o titular pode pedir já estão documentados para ajudar. Que ótimo. E então, assim, o Security AI, para esclarecer o pessoal, né, o Privacy, né, ele é uma ferramenta que ajuda a fazer esse data discovery, certo? Isso. Ajuda a fazer o processo de classificação do porquê aquele dado está lá dentro das licitudes, e também depois fazer todo o processo de gestão desses dados no processo de solicitação dos titulares, né? Isso. Acho que dá para até, vou tomar a liberdade de usar mais um slide só, prometo, e vou abrindo ele aqui e vou mostrando lá, se quiser, para o pessoal ver mais claro. Não, pode ficar à vontade. Então, assim, nós falamos no início do titular. Esse aqui é o ponto principal. Qualquer um aqui na linha que trabalhe numa empresa, que esteja nesse contexto de operacionalizar o LGPD e tal, tem que ter a reflexão sobre quantos titulares vocês têm. Quantas pessoas estão no contexto dessa empresa, seja funcionário seu, seja ex-funcionário, clientes, ativos, inativos, alunos, pacientes, depende de cada empresa. E, além disso, tem, como eu disse, empresas que têm marcas de loja, marcas muito populares, marcas que são conhecidas. Também corre um risco aí de ter curiosos, pessoas também que vão entrar em contato para saber se tem informação lá ou não. Então, existe uma massa de titulares no contexto de cada empresa. Isso é importante porque, se tiver já uma maior quantidade de titulares, pela natureza do negócio e tal, segmentos como financeiro, saúde, educacional, varejo e tal, esses segmentos tipicamente têm milhares ou milhões de pessoas, dependendo do tamanho da empresa, na história. E até tem alguns casos, como saúde e segmento financeiro, que tem retenção de dados, e além disso, toda empresa, de qualquer segmento, tem retenção de dados de funcionários pelo tema trabalhista. Então, tem um volume de dados ali histórico, né? E essas pessoas, quando entrar em contato, mais uma vez, têm que ser atendidas, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto é o encarregado, o DPO, né? O nome é mais bonito aí. Mas o encarregado é a pessoa que cada empresa vai ter que nomear. E esse encarregado, muitas vezes, recai para o time de jurídico, legal, compliance, riscos, algumas vezes para segurança, muito pouco até para TI. Esse encarregado, dependendo da empresa, ele assume um papel de maestro desse tema de privacidade, com várias iniciativas, né? E é um time de privacidade que se forma, colaborativo também. Então, essa é a introdução básica. Mas sobre o que o Dario também trouxe aí de capacidades do produto, né? Vamos ser prático aqui, vou mostrar para vocês. Eu vou alternando aqui entre a tela e o produto, sim, coisas rápidas, mas para vocês terem uma ideia de como é que isso ajuda. Então, o primeiro ponto são os dados. Se a empresa tem X titulares, pessoas, no contexto dela, onde estão esses dados? Existem ali no ambiente de TI, seja nuvem, on-premises e tal. Então, tem a primeira capacidade importante, eu acho, para o time de privacidade, é ter visibilidade clara do volume de dados que a empresa tem de pessoas que estão ali, para reafirmar ou confirmar quantos titulares existem e quem está ali, né? Porque isso é uma coisa que dá trabalho para o TI. E no que nós estamos propondo aqui é cobrir 220 tipos de sistema, que eu vou mostrar, e uma coisa sempre atualizada, self-service, disponível a qualquer tempo para o time de privacidade consultar, porque alguém vai entrar em contato. Se esse titular entrar em contato hoje, ainda, nesse momento, através de uma ouvidoria, de uma reclamação, de um PROCON, ou até mesmo um fale conosco aí da empresa, questionando alguma coisa de privacidade, esse time começa a receber já solicitações, o time de privacidade. A gente tem alguns clientes que já recebem por outros meios, por outros canais, especialmente segmento varejo, tem bastante solicitações vindo, não estão enquadradas ainda, obviamente, né, no tema do LGPD, mas logo estarão, e quando tiver LGPD, muito mais volume. Mas eu quero dizer, hoje já seria útil, e já é um desafio para a empresa agora. Imagina no futuro com mais solicitações. Então, antes de abrir mais capacidades aqui, eu vou focar especialmente no Discovery, para vocês terem uma ideia aqui do como é que isso ajuda. Então, eu vou entrar aqui na solução do Privacy, vou só mostrar algumas coisas rápidas, né? Então, entrando aqui na plataforma, que é uma plataforma SaaS, implementação imediata, esse número aqui em cima é o que eu tinha perguntado, quantos titulares a empresa tem. Nessa demonstração minha aqui tem 21.144 pessoas.
Pronto, está claro aqui. Eu tenho 21 mil titulares, que são de 232 países e estados. Ele conta também a residência do dado, porque tem alguns casos que a empresa acaba tendo relações com clientes estrangeiros, ou seja, se tiver dados, por exemplo, de tal país, sabe? Se aparecer aqui um país, significa que temos dados de franceses. Obviamente, temos dados de brasileiros, mas que estão também armazenados fora do país, em território que muitas vezes não tem regulamentação de privacidade. Então, tem todos uns diferentes pontos de vista, seja por território do dado, seja por sistema, por tipo de atributos, são coisas que eu vou mostrar logo aqui. Então, essa é uma visão inicial aqui de volume, e expandindo aqui já os sistemas e tipos de dados, né? E você pode sair clicando aí na tela como quiserem. Por exemplo, quero saber que eu tenho dados de cliente especificamente. Né? Ele vai trazer para nós esse filtro. Dados por algum sistema, por algum tipo de atributo. Ou, para deixar mais fácil, vocês podem ver que está em português, é fácil de trabalhar. Aqui embaixo tem uma corujinha dormindo. Eu posso escrever aqui, ó, dados pessoais no Salesforce. Ela vai filtrar para mim. Você pode escrever ali como você quiser, a corujinha te obedece. Ou você vem aqui e filtra do lado, né? Mas para uma pessoa que não é técnica, que talvez esteja buscando alguma coisa, é fácil de operar. Por exemplo, dados financeiros. O que a gente tem de dados financeiros? Ó, tem 18 mil pessoas com dados financeiros aqui. Ok. Outra coisa também, alguém entrou em contato. Vamos supor que alguém entrou em contato, chegou na mão do time de privacidade a solicitação de uma pessoa. Você pode digitar aqui, temos dados pessoais para um CPF. CPF, e-mails, normalmente são identificadores bons. A gente tem dados pessoais dessa pessoa aí? Sim, tá aqui, plim. Ele é um americano, nesse exemplo meu aqui, e tem dados pessoais armazenados em vários sistemas, vários lugares, que é esse mapa aqui. Então você vê que levou 2 segundos para ter isso na mão. E aí, para essa pessoa que nós buscamos, eu tenho 10 ocorrências de dados médicos. Tem dados médicos em CSVs, PDFs, bancos de dados. Você vê que aqui tem uma diversidade de formatos e sistemas, que isso é natural de muitas empresas. Tem dados de contatos deles em e-mail, telefone, em vários lugares aí. Dados financeiros, cartão de crédito e outros tantos tipos de atributo que a gente pega, são 62 tipos de atributo. E vários formatos aí, como eu comentei, seja arquivos de texto, arquivos de imagem, que é um grande desafio. Muitos processos de negócio digitalizam documentos, né, ou capturam fotos e tal. E tem também bancos de dados. Então, não se trata só de dado estruturado. O mais fácil, se for pensar de discoveries, né, é acessar servidores de banco de dados. O mais difícil é o dado não estruturado, textos e também imagens, pior ainda. Tá? Isso a gente cobre perfeitamente aqui. E para uma pessoa como essa que a gente buscou, ela existe, a gente fica com todo o índice dos seus dados. É importante destacar, para o pessoal um pouco mais técnico aí, que a tecnologia ela acha os dados em uma variedade de sistemas, mas ela não duplica o dado pessoal. Se ela achou alguma coisa que estava ali em cima, vai ficar aqui indicando, opa, achei, tem um e-mail da pessoa, nesse arquivo aqui lá na rede, no servidor SMB e tal, mas qual é o e-mail dele? Não sei. Qual a rua dele? Também não sei. Qual o nascimento? Também não sei. Tudo um hash. Tudo identificadores matemáticos aí reversíveis, né? O hash significa que a gente não duplica o dado pessoal. E não precisa, porque o próximo passo que eu vou mostrar para vocês é receber a solicitação do titular. Isso aqui já é um índice suficiente para a gente localizar ele quando ele entrar em contato. E aí o tema aqui das solicitações do titular, que eu já vou explicar, mas são o histórico, né, de atendimentos de uma pessoa ao longo do tempo e tudo mais. Antes de eu avançar para outras áreas, sobre o Discovery, então, eu só mostrei aqui que, nesse desenho nosso aqui, ele é uma etapa importante, porque, como vocês viram, o time de privacidade pode a qualquer tempo fazer consultas e o pessoal de TI não tem que ser envolvido mais. Eles foram envolvidos na etapa prévia, que é, obviamente, a configuração disso tudo. Onde aqui, não vou entrar no detalhe técnico hoje, mas basicamente a gente suporta assim, uma enorme variedade de sistemas, são 220 tipos de tecnologias. Isso é importante destacar, enquanto eu passo aqui, porque as empresas usam de tudo hoje. Você usa bancos de dados, obviamente, você usa sistemas de servidor de arquivo, que são mais tradicional. Só que agora já se usa muito Office 365, suítes do Google, muito Amazon, Azure, Salesforce, Gira, MongoDB, assim, tantas coisas, né, MailChimp, tantas coisas que vão aparecendo numa infraestrutura de TI, cada vez mais até orientado à nuvem. Mas, seja se a empresa usa um SAP super estruturado, mais antigo, ou uma coisa mais nova, um Salesforce, um servidor de arquivos, ou uma Amazon, seja o que for, a gente tem que ter visibilidade, porque lá dentro tem dados pessoais, né?
E basicamente o esforço é mínimo para fazer essa visibilidade. Se for algo de nuvem, SaaS, né, basta apontar uma credencial e vai lá de hora em hora para levantar todos os dados. Nesse exemplo aqui, ele está indo num box e achou lá 1.300 titulares lá dentro. Tem dados lá dentro de 1.300 pessoas. Assim como para servidores de banco de dados, e seja o que for. Isso é um pouquinho técnico, mas eu não queria aprofundar no detalhe, só vou mostrar um detalhe só. Quando se conecta a um sistema, existe uma etapa importante, interessante, eu acho que isso aqui os clientes apreciam. Por quê? Quando você se conecta numa base de dados, se for pensar, a base de dados né, são bancos de dados com tabelas e campos, né, de dados armazenados. Só que muitas empresas têm isso de certo volume e não está claro qual banco de dados tem dado pessoal e qual campo tem dado pessoal. Isso é uma coisa que o produto faz automático, pela inteligência artificial, identificando que tal campo tem dados pessoais de tal tipo. Isso já denuncia, por uma amostragem rápida, onde tem ou não dados pessoais, permitindo que a varredura ou a leitura, né, do Discovery, a indexação, seja feita bem direcionada e não perca tempo em colunas que não fazem sentido. Então, tem características muito técnicas e avançadas que, oportunamente, a gente pode explicar. Além disso, o que ele busca lá, só para finalizar aqui a parte do Discovery, são diversos tipos de dados. Por exemplo, de repente, seu negócio tem alguma coisa de Renavan de veículo ou placa de veículo. Isso aqui, né, são mecanismos treinados para o Brasil já. E-mail, telefone também. Você pode ter dados bancários de alguém. Pode ter CPF, RG, CNPJ, passaporte, CNH, é óbvio, né? Parte de endereço das pessoas, exames médicos, doenças, códigos CRM, primeiro e último nome, a idade, medição física, cor do cabelo, cor do olho, raça, idioma, data de nascimento, tantas coisas que podem identificar alguém, não é isso? Isso aqui tudo a gente já tem pronto, não precisa gastar um minuto configurando nada. E podem criar novos, claro, isso aqui sempre pergunta, então já deixo aqui. Então, resumindo, eu mostrei primeiro, o nosso tema aqui hoje é falar dos direitos titulares e dos consentimentos e tal, mas o que eu trouxe aqui, que é importante já deixar como base, essa visibilidade dos dados, que eu vou mostrar depois também, são contextualizados nos mapeamentos, porque isso ajuda numa outra etapa, que eu já vou pular aqui agora, voltando aqui ao desenho. Sabemos, então, concordamos aqui que temos visibilidade dos dados, ok. Estamos prontos para receber uma solicitação. Como vai chegar a solicitação? Como que ela vai aparecer para a empresa? Muitas empresas estão usando e-mails, estão usando formulários de atendimento genérico. Eu acho que isso é uma dificuldade, porque cai naquele contexto que a gente estava falando de como é que eu valido o titular e como é que eu sei o que ele quer, né? Então, a ideia é de criar um portal para isso. Então, voltando aqui na ferramenta, existe um construtor de formulários, onde a empresa vai desenhar um ou mais formulários de vários tipos e também estilos para poder integrar no seu site. Então, em vez de receber de forma genérica, mande e-mail para nós, fale conosco, sugerimos que criem um portal específico para isso, desenhado na sua marca e tal, embutido no seu site, onde o seu titular é direcionado para uma coisa como essa, onde você pode aqui ter um campo para explicar para ele o que ele tem de direitos. Não, eu quero confirmação só, por favor, se eu tenho cadastro com vocês. Quero cópia dos meus dados aqui. Quero corrigir meus dados. Cada uma dessas coisas, você tem que concordar que é um trabalho diferente para a empresa. Aí ele se identifica com alguns dados, né? A gente valida aí o CAPTCHA para ver se não é robô, valida se o e-mail, se ele tem acesso, é gerado um código no e-mail dele, bate os dados aqui fornecidos com o cadastro lá. Então tem toda uma etapa de validação, além de possibilidades de integração com outros sistemas, de prova de vida, tem que tirar um selfie, né, dar um sorriso, tem outras tecnologias também. E aqui eu queria chamar a atenção, a automatização da conclusão da tarefa. Então, o que eu estou mostrando aqui agora? Uma forma de receber uma solicitação para um formulário. O titular recebe depois um protocolo. Ele vai ter também acesso a um portal para verificar os seus... Ixi, cadê minha senha agora, hein? As suas solicitações também, que estão abertas. Ixi, mudei minha senha, esqueci. Deixa eu ver se eu abro aqui rapidinho. Enquanto você abre aí, Vlad, deixa eu correr aqui, tem algumas perguntinhas. Tá. Mas enquanto você acerta a questão da sua senha, então tem aqui, boa parte, o Renato, boa parte da enxurrada dos webinários solicita uma série de dados necessários para a participação. É verdade. Então, assim, com a lei, isso, a princípio, deveria ser o princípio da minimização, né? Então, dados somente necessários para a finalidade proposta, né? Então, mas normalmente, assim, pede-se nome, e-mail, às vezes telefone para um contato, né?
Mas você está correto na tua afirmação aí. Aí a Patrícia, o fato da pessoa se cadastrar no formulário do site já é entendido como consentimento ou é necessário colocar alguma informação sobre isso? Frase e texto. Acho que a resposta tem que ter a frase e texto e a política de privacidade, né, Vlad, no formulário, né? Normalmente isso que se pede, né? Acho que você mostrou aí isso, né? Você fala, não sei se ela está se referindo a um formulário de cadastro de Isso, alguma coisa, né? que é Que aí isso, é mais um exatamente. contexto do consentimento, que eu vou mostrar logo, ou aqui é a solicitação dos seus direitos, né? De acesso a dados e outras coisas. Nesse caso aqui, normalmente é colocado a explicação disso, a opção e tal. Se você quiser coletar consentimento aqui também, você pode criar essa caixa personalizada, que justamente caso a empresa ache necessário coletar consentimento para receber esses dados, para inclusive verificar se a pessoa existe ou não. Isso é previsto aqui, tá bom? Tem uma pergunta também da Patrícia, que como identificar o titular? Uma foto com selfie segurando documentos seria suficiente? Acho que você cobriu isso aí também, né? Tem várias formas, né? Normalmente o processo, pensa que as empresas têm recebido solicitação já hoje, ou vão receber por e-mail e tal, então tem essa preocupação já. O que a gente pode ajudar é validar se esses dados fornecidos aqui batem com o cadastro que a gente teve acesso, e validar se, através de um código que a gente gera no e-mail, se a pessoa tem acesso ao e-mail. Ou seja, se o e-mail dela bate com o e-mail cadastrado, se ela tem acesso ao e-mail, pelo código que a gente mandou, se o CPF bate, ainda mais, já é um bom sinal. Se quiserem também... o double opt-in, né? Fazer o opt-in duplo, né? Tem um documento que ela comentou, pode ser que em alguns casos a empresa queira garantir uma prova de vida, inclusive. Aí tem tecnologias que a gente integra, inclusive no Brasil, que aparece uma tela que a pessoa fala, cara, manda aí para mim um selfie seu nesse momento, não só uma foto estática, mas tem tecnologias que pegam detalhes da face, pede para a pessoa fazer uma expressão, tem isso aí que a gente pode integrar, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma forma. Estou pronto aqui. A Gisele colocou que a transparência é um dos princípios mais importantes, mas isso na minha opinião. Sim, eu concordo com a Gisele. Se não tiver o princípio da transparência, todo o resto vira secundário, né? Então, fazer a transparência e implementar aquilo que está se dizendo é um caminho, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Vlad. A descoberta dos dados pode ser feita em todos os tipos de banco de dados? Aí, do Marcos. Eu volto aqui rapidamente só para mostrar. Banco de dados é, como eu disse, a parte mais tradicional, mais fácil, talvez, mas também, claro, coberta. Então, você tem aqui SQL, tem vários tipos de SQL, né? Vários sabores, tem a parte de Oracle, MongoDB, MariaDB, DB2, aí vai. Tem vários exemplos aí, Sybase. Tem os da Amazon também, né? Aí tem o vários. Smart aqui. Pode falar, desculpa. Não, perdão, eu só queria dizer, complementar que não é só dado estruturado, mas também o dado não estruturado, como eu comentei, né? Aplicações de arquivos e outras coisas. Legal. O Smart perguntou, no caso de dados com base legal, me isenta de qualquer consentimento? Não, o consentimento é uma das bases legais, né? São 10, o consentimento é uma delas, né? Das licitudes, no qual permite você tratar dados de titular. Então, se você tem uma outra base legal, te isenta do consentimento. Então, por exemplo, dados de funcionários, você os guarda pela licitude do obrigação legal com o governo, né? Então, isso te isenta de pegar o consentimento. Aí, indo na questão da transparência, você não pode fazer nada além daquilo que você declarou como dentro do princípio das obrigações legais, você colocar isso, usar de outra forma, né? Então, por isso que é importante ter aí uma transparência e processos muito claros definidos dentro da empresa, né? Sim. Vai lá, Vladimir. Beleza. Então, só para finalizar essa parte aqui, a gente estava explicando aqui né, um pouco da descoberta e como é que eu recepcionaria e honraria os direitos das pessoas. Eu vou mostrar, então, uma solicitação enviada. Faz de conta que a pessoa preencheu isso aqui e ela quer acesso aos dados dela. A gente tem o processo de validação e tal, depois ela recebe acesso a um portal customizado para ter visibilidade desse andamento. E para a empresa, quem for trabalhar nisso aí, vai receber a solicitação aqui na área de trabalho, de requisições. Eu vou mostrar essa solicitação de acesso já recepcionada. Vocês verem como a coisa é legal, porque já agilizou muito. Quando alguém do time de privacidade, aí, alguém que receber essa solicitação for engajado, aqui em cima, já vai estar aqui, ó, quase no final. O que falta?
Só concluir algumas coisas manuais que foram parametrizadas assim e entregar o relatório. Mas saber se a pessoa existe, ela é ela mesma. O que a gente precisa fazer se for desse tipo de acesso a dados? Executar automaticamente tarefas já foi feito. Então isso aqui poupou muito tempo, não teve troca de informação manual, não teve que engajar ninguém de TI. Por exemplo, esse titular aqui, chamado Gregory Martin, era inclusive aquela pessoa que eu tinha pesquisado antes. Quem é esse cara? Ele é um cliente, ele é um funcionário. Isso aqui é totalmente também alimentado dos sistemas, para saber quem é, e as validações que a gente faz. O que ele quer? Acesso aos dados. Ok. Sei que ele existe e ele quer acesso aos seus dados. O que seria feito na sequência? Se alguém te pedir acesso aos dados, o que vocês fariam? Vocês iam engajar a TI, né? Olha para mim aí onde é que tem informação da pessoa e me passa os arquivos que eu tenho que mandar para ele. Nesse caso já foi feito, porque a empresa pode ter centenas de sistemas, mas aqui já foi selecionado, indicando que ele tem informações dele lá no SharePoint. Tem um PDF lá que tem esse tipo de dados, e aqui, até para uma pessoa não técnica, é fácil ele entender que esse arquivo, que são esses dados marcados aqui, são ou não daquela pessoa, para ele só dar uma olhada se está ok o formato, o tipo de arquivo, que processos da empresa estão associados a esse tipo de dados que estão ali, e se aprovam ou não. E também aqui a parte dos dados estruturados. Alguém perguntou de banco de dados, né? Mais uma vez, sem precisar ter que pedir para enviar dados, regime de privacidade, já está aqui. Tem alguns dados que muitas vezes não faz sentido mandar para o titular, então essa limpeza, essa manipulação pode ser feita por aqui também. Mais uma vez, sem ter que trocar arquivos na mão. Isso aqui já vai sendo aprovado e criando-se já os zips com os arquivos, a explicação dos processos e demais que vão estar disponibilizadas no site para a pessoa trabalhar, receber, né, também. Então, o que eu mostrei aqui de forma bem superficial, isso é a automação robótica, onde chegou a solicitação, ele já fez tudo automático. Quem for trabalhar nesse chamado na empresa vai só ter que revisar, aprovar e avançar. Ou, se quiserem, fazer de forma até automática. É um caso aqui que eu não vou ter tempo para explicar hoje, mas deixo aqui só para vocês verem que são situações das mais diversificadas, que são casos de uso que a empresa pode desenhar. Por exemplo, chegou uma solicitação. E o que nós vamos fazer quando chegar a solicitação? Eu vou avaliar se for solicitação de um tipo, de outro, de um titular ou de outro, então eu quero ir no sistema, quero notificar alguém, quero mandar um e-mail, quero fazer tal coisa. Então, basicamente, tudo que a empresa imagina assim, de caso de uso, a gente poderia ajudar a dar uma automatizada adicional através desses fluxos de trabalho. Então, eu vou avançar aqui pelo tempo, mas mostrei aqui um pouco do direito titular, de como que seria prático para a empresa de sair do outro lado. Tem só uns comandinhos a mais que eu vou colocar aqui. Ó. Você pode perguntar para a Corujinha também, quantas solicitações abertas? Vou botar aqui. Quantas solicitações abertas nós temos? 30. Tem 30 em progresso. Deixa eu dar uma olhada. Sai dessa tela aqui. Então, ele já traz aqui para nós solicitações que estão abertas, né? Vou botar aqui, quantas solicitações... Ops, estou digitando errado hoje aqui, gente. Solicitações entregues. Tem 36 fechadas já, quer dar uma olhada? Quero. Ou então, solicitações para Wesley Alves. Uma pessoa aí que vocês estejam atendendo. Então, filtrou já para a pessoa, tá vendo? Então, é muito prático de usar. Se não quiser ficar filtrando aqui, escreve lá com a Corujinha que ela se vira. Então, isso é um ponto prático aqui de atendimento a titulares. Vamos avançar aqui também por um tema da colaboração, já expliquei, automação rapidamente também. A parte do consentimento, que a gente comentou hoje, é muito importante. Para a empresa, ter visibilidade de consentimento é fundamental e para o titular também. Então, o que significa isso? Vamos ser prático aqui. Vamos pegar um exemplo aqui de uma situação onde o consentimento foi usado. Vou pegar aqui esse site aqui, ó. Faz de conta que a sua empresa ou alguma que você já trocou informação tem um site como esse. Eu vou dar aquele exemplo mais bobo lá do mailing, mas pode ser qualquer coisa. Por exemplo, você se cadastrou para acessar um Wi-Fi, você se cadastrou para participar de uma promoção, de um benefício, né, de uma promoção, de um e-mail, seja o que for. Foram fornecidos dados ou foi pedido para você consentir com tal coisa. Então, marquei 2, não marquei 1 e tal. Quero receber e-mail e tal. Isso para a empresa é uma configuração que a gente faz lá de integração nos formulários, técnica, depois a gente pode explicar oportunamente, mas é uma integração muito fácil de implementar no próprio site. Então, na empresa, no site, no app, onde estiver, a gente integra lá na tela, de forma muito fácil. Isso resulta numa visibilidade. Quando pessoas interagirem com o seu site ou com o seu app, para conceder ou não, conceder, recusar ou retirar consentimentos, isso vai guardar todo o histórico aqui, né? Então, isso é interessante, porque a gente pode pesquisar também para uma pessoa, né? Pode verificar o processo lá de cadastro de tal coisa, né, para cadastrar SMS, quem não aceitou
É muito fácil de você já entender isso ou buscar uma pessoa, mas isso aqui para o DPO, para o time de privacidade, é uma facilidade, porque essas coisas que são preferências ou consentimentos, normalmente estão armazenados em vários sistemas aqui, né? Através de vários processos da empresa. Aqui eles vão estar relacionados numa coisa única, fácil de pesquisar. E para o próprio titular, para a pessoa que forneceu esse consentimento, é criado também uma tela, que é um centro de preferências, onde ela consegue visualizar todas as preferências dela. E deixo aqui só mostrando que entra no contexto de automação do consentimento. Se alguém se manifestar por consentimento e mudar o seu consentimento, revogá-lo ou mudar de opinião, né? A gente tem todo aqui um tema de automação desse consentimento. Isso aqui é uma coisa que é um desafio para empresas. Se o Dario, por exemplo, clicar lá e falar, não quero mais receber e-mail, ou não quero mais que usem meus dados para tal coisa que eu tinha dado consentimento. Ok, senhor. O que nós temos que fazer agora, então? Mandar um e-mail para alguém, abrir um ticket, rodar alguma coisa no sistema, integrar alguma coisa. Então, existem aquelas mesmas possibilidades de integração para garantir que isso foi feito e, no final, notificar o titular também. Então, isso é uma coisa que ganha muito tempo, qualidade e garantias de que isso foi feito, né? O tema do consentimento. Outra coisa rápida que eu queria mostrar é a parte dos cookies, né? Acho que o tema de cookies é importante destacar só uma coisa. O cookie é aquele tema dos sites, né, que faz a identificação da pessoa, ele consegue ajudar a melhorar a navegação, aquela característica técnica no site. Vocês devem ter visto muitas vezes o tal do banner de cookies, né? Esse site contém cookies e tal, isso aí é muito comum. Mas o que é mais comum ainda é um banner de cookies só informativo. Mas isso não é o ideal, porque tem cookies que estão ali naquele site que podem ser cookies de anúncio, cookies de publicidade, cookies de rede social. E é muito comum você vai em sites que tem 80 ou 90 cookies, cookies de rede social, cookies de anúncio, que você já foi exposto. E a empresa, se falar, falou que estava usando cookies, e se quiser bloquear, se vire aí. O que a gente pode ajudar é criar um banner mais inteligente, onde a empresa poderia ser com um pouco mais de cuidado aí, né, dar um opt-in. O opt-in seria o ideal, onde o banner gerado, né, teria a preferência da pessoa falar, ok, quero participar desse ou não. Então essa categorização é uma coisa, outra é o opt-in seria o ideal, né, ou opt-out se quiser, mas pelo menos é fácil como a pessoa vir aqui e falar, não quero mais. Então isso é um ponto simples, se for pensar, cookie, né, mas a gente vê que isso fere o tema do consentimento, porque você já está sujeito a um rastreamento, já está sujeito a rastreamento de anúncios e tal, e não teve opção. Tá bom? Então, isso aqui cobriria a parte de consentimento. Eu vou passar rapidamente por um tema aqui de mapeamento de processos e questão de riscos internos e de fornecedores. Eu queria finalizar com uma reflexão rápida ali também. Pode ser, Davi? Pode, fica à vontade, Vlad, o tempo é seu. Então, pelo tempo, a gente vai focar aqui mais rápido, mas voltando aqui ao tema dos processos da empresa. Então, os processos da empresa, nas entrevistas e tal, normalmente são levantados que processos, né? Que ativos estão envolvidos, que tipo de titular, qual tipo de dados, residência dos dados, formato, riscos associados. Eu vou só entrar mais uma vez no tema dos ativos de TI, que a gente já tinha feito o discovery. O que interessa aqui é só comentar aqui, os ativos têm um contexto adicional de cada ativo também, onde vocês podem colocar quem é o departamento responsável, se é externo, qual é o DPO, formato de dados e tal. Os atributos, que muitas vezes são relatados, né, aqui ele vai detectar pelo discovery, podem ser marcados. Medidas de segurança também. E que processos esse ativo está associado. E aí recai, então, para o tema dos processos de negócio. Quando forem ver, a empresa vai ter centenas de processos mapeados, muitas vezes. E aí tem vários ativos envolvidos, ou entidades, e como eles se relacionam. Então, isso aqui que eu estou mostrando é o ROPA, né, o Registro de Atividade de Processamento, onde são visualizações ou gráficas ou informações tabuladas de como o dado flui. Nesse exemplo aqui de recepção de leads de clientes, a gente coleta direto no site aqui, ou recebo de um externo, que vai para cá, vai para lá, vai para lá. Além disso, aqueles detalhes, né, como qual a finalidade, qual a base legal, controladores e tal. Que atributos tem aqui nesse processo, que já foram herdados, e também que medidas de segurança. Tem toda a parte de colaboração, chats e outras coisas. Então, isso aqui é uma visão rápida, assim, disso, e pode ser importado se alguém já tiver feito esse mapeamento. Outra coisa que eu queria comentar, que agrega bastante, é a parte do PIAs. Então, vamos supor que tem um processo que vale a pena dar uma avaliada melhor. Aí entra a avaliação do impacto de privacidade, né?
o PIA. Então, a gente pode disparar também os questionários diretamente para as áreas envolvidas ou, eventualmente, para terceiros, para pegar mais detalhes sobre aquele processo, sobre uma avaliação que vai te resultar num score, numa adequação ou num risco, né, pendente. Essas avaliações, então, são úteis aqui para o PIA, ou também a gente faz muita avaliação de postura geral. Avaliações que vocês podem mandar muito para fornecedores também, ou para departamentos, ou até se autoavaliar. Vou mostrar uma aqui já pronta pelo tempo, mas acho que agrega pontuar esse tema, porque a gente vê muitos clientes que estão trocando planilhas para lá e para cá, com informações sobre postura. Como é que vocês estão de LGPD? Essa coisa, né? Isso aí já pode ser automatizado aqui. Então, essas perguntas são customizáveis, né? Dependendo da resposta, isso gera um risco, ou pode ser solicitado mais detalhes, anexos. Então, todo o mecanismo de questionários. Vamos supor que isso aqui fosse uma autoavaliação da empresa, se vocês queiram compartilhar para alguém que te perguntar. Pode clicar aqui e mandar para essa empresa que perguntou, né? Ou podem também exportar e mandar via PDF. Mas o interessante é que o fluxo todo de ter isso aqui automatizado também pode ser colocado. Então, você pode colocar, a gente vai nos autoavaliar a cada X meses, né, ou então agora mesmo, deixa eu disparar esse fluxo para a gente revisitar isso. Ou isso aqui pode ser direcionado para um departamento, para um parceiro, né, então, nesse caso aí de terceiros, para finalizar, tem todo um contexto de empresas que são parceiros aí que vocês mandam dados pessoais ou recebem. Então, essas empresas podem ser convidadas a avaliar, a ser avaliadas por vocês, ou existe toda uma base global aqui de fornecedores, e qualquer empresa dessa que vocês tenham relação já vai ter a condição de vocês mandarem o questionário seu. Ou algumas globais a gente já tem pré-avaliado, mas podem clicar aqui e mandar a sua solicitação, sua avaliação. Então, é uma questão assim, de riscos associados, né, adicionais. Esses riscos, esses itens pendentes ficam também pontuados aqui no registro de risco, onde vai ter um owner, vai ter todas as tarefas pendentes aí para alguém ou um departamento ficar acompanhando, ok? Então, eu sei que a gente foi rápido aí pelo tempo, mas complemento aqui com essa explicação e eu acho que finaliza aqui a parte do escopo do privacy, complementando só que isso ajuda com vários relatórios, né, histórico de atendimentos, PIAs, roupas, para o time da NPD, para a NPD um dia, quando a autoridade estiver aí, e outro módulo que eu não mostrei hoje, que é a parte de comunicação de vazamentos. Tudo isso aqui são capacidades do privacy, né, da Security AI. Acho que não diferencia bastante ter isso tudo na mesma plataforma e ser feita por alguém que não é técnico. Muitas das coisas que eu mostrei são automáticas, automatizadas ou fáceis de usar. Em português, escreve lá com a corujinha e tal. Eu tenho só um comentário no final, Dario, mas eu já falei bastante, não sei o que você acha. Não, pode falar, pode continuar. Eu acho que, ao final de contas, a ideia hoje era mostrar para vocês, sim, a plataforma no contexto dos direitos dos titulares, né? E já que a gente falou desse ponto, né, o que eu tinha comentado no início era isso aqui, onde esse contexto tradicional é um desafio para as empresas. E o que a gente vem propor agora, mais uma vez, é essa solução moderna para fazer isso de uma forma mais prática, que aparelhe o time de privacidade em todas essas coisas rotineiras. Vocês podem até ignorar o que eu falei do produto nesse slide, mas é um bom lembrete de tudo que está no dia a dia desse time de privacidade. E essa ferramenta ela é muito interessante por ser modular também. Vocês podem ter mais ou menos cada um dos módulos dela, né? Então não é necessário ter tudo. E além disso, ela adere a muitos aspectos da lei. Esse material depois a gente pode disponibilizar se quiserem, mas ele é bem completo. E eu convido a todos que quiserem começar, de repente estão necessitando de alguma dessas partes, existe uma versão, que é nem de avaliação, não, é uma versão gratuita, e a gente deixa à disposição como benefício para vocês. A gente pode ajudar a implementar de graça para vocês, né? Por exemplo, aquela avaliação de fornecedores, 50 fornecedores, vocês podem convidar e já gerenciar. Em muitos casos é suficiente, se for pegar os principais. Ou avaliações internas, caso vocês queiram se autoavaliar, e também publicar para alguém o resultado da sua avaliação de forma ilimitada. Ou aquela parte de cookies, colocar aquele domínio, né, aquele banner de cookies com bloqueador mais avançado, ou até estruturar o canal de atendimento dos seus titulares. Nessa versão gratuita ele recepciona até 50, mas já dá para começar. Então isso aqui não é uma versão de trial, é uma versão completa, gratuita para quem quiser experimentar. Então o convite é só para essa jornada, né, a gente pode ajudá-los a começar desde já, a começar a receber solicitações dos titulares, e também avaliações e outras questões. O produto, ele, como vocês viram, ele é bem completo. Tem outras capacidades, como discovery, automação, que aí ficam para o momento onde vocês quiserem conhecer melhor.
tá bom? Legal, show, Vlad. Obrigado aí pelo seu tempo. Vamos às perguntas aqui. Vamos ver. Tem trial dessa plataforma? Acho que o Vlad respondeu, né? Tem trial, mas também tem free. Isso, tem as duas para coisas. você. Exato, tem a versão gratuita, que é essa aqui, é gratuita mesmo, e tem a versão trial, que ela é completa, com Discovery e outras coisas. Legal. Limitada a 30 dias. Quem tiver interesse de fazer um trial, fala com a gente da Strong, a gente faz todo o processo aí junto à Security AI para poder facilitar aí os testes, né? Deixa eu ver outro. Nessa busca no explorador de dados, dá para buscar pelo nome ou documento do titular? A resposta é sim, né? Acho que respondeu já, né? Como ele acessa os dados? Precisa de algum tipo de agente? Não, não tem agente. O que precisa são credenciais, permissões, né? Perfeito. Você possui ferramenta de dashboard para o DPO? A resposta é sim, né? Você mostrou lá, né, Vlad, Tem, o dashboard. o dashboard muitas vezes se referencia ao gerenciamento do projeto, né? Parte disso vai estar lá na questão das avaliações, nos riscos, né? Na automação do mapeamento da documentação dos processos. Então, boa parte do que se diz dashboard de DPO está lá, sim. E eu acho que muito até interessante porque ele conecta no Discovery, nos dados também. Então, não é só ter os processos documentados e periodicamente revisados, mas todos os ativos relacionados aos processos são validados com os dados que a gente checa. Legal. O Kaique perguntou se a apresentação e perguntas, respostas, chat estarão disponíveis no site da Strong. Sim, vai ficar nas nossas mídias sociais, tá, Kaique? A gente já está transmitindo isso para o YouTube e Facebook, então vai estar assim, tá? Kaique, está tudo muito interessante. Obrigado, Kaique. Nesse ferramenta há o portal do titular? Acho que também sim, né? Totalmente. Aqui é o portal do titular, que é o foco principal, é atender titular de forma automatizada. O Roberto pergunta o preço dessa ferramenta. Depende dos módulos e depende do tamanho do projeto, né, Vladimir? Mas o legal é que a gente adere a qualquer tamanho, né? Inclusive, desde a versão gratuita até as versões introdutórias, até o super automatizado e completo. Isso é bem legal. Atende qualquer tipo de público, né? Qualquer tamanho de empresa hoje. Tem uma forma de incluir aí, o Eduardo, bom dia. Tem uma forma de incluir esta requisição na área logada do aplicativo? Isso é uma integração. Sim, é uma integração que a gente faz com canais de atendimento diferentes. Se não quiser usar o nosso formulário ou usar uma outra área logada, aí são APIs ou customizações daquele formulário. Tá. Rita, mas solicitar prova de vida não vai contra a lei que sugere deixarmos muito fácil ao titular a solicitação de seus dados? Eu acho que ela tem que ser segura também, né? Então é uma decisão que vocês vão ter que tomar o quanto que dá para balancear entre segurança e a usabilidade do titular. Essas soluções de prova de vida, né, não são nossas, são coisas que a gente integra, mas são muito comuns quando você abre conta em banco digital, alguns cadastros também, e muito mais usadas. Como toca o tema da biometria de algum jeito, concordo que é bem sensível isso aí, mas são riscos que a empresa delega, porque quem processa esses dados são essas empresas contratadas. Mas é uma coisa que vocês podem avaliar, se querem ou não usar prova de vida, né? Normalmente o processo da empresa de abertura de solicitação tem que ser, é obrigatório, é necessário que vocês identifiquem o titular. Se estão confortáveis em identificá-los por documentos ou informações existentes nos sistemas ou até interação com o titular, ok. Se quiserem automatizar com prova de vida, é uma opção, né? Que acho que cada um vai ter que avaliar se adere ou não. Sim, a opção está lá para usar da forma... Ou um duplo opt-in, só um clique num BOP, ou até uma prova de vida, depende da empresa, né? Isso. O custo, o Edson está perguntando sobre o custo da ferramenta para empresas médias. Sim, a gente já falou, né? Depende do módulo, depende do tamanho da empresa, ela se acomoda a qualquer realidade hoje, tá? Aí tem quanto ao titular pede para acessar os dados, quando o dado estiver em um documento, a gente precisa enviar o documento em si ou só dizer que existe um documento com os dados dele? Se nesse documento tiver dados pessoais de outros titulares, a gente omite o documento? Sim. Isso é legal esse ponto, porque se a pessoa pedir acesso aos dados, vocês têm que avaliar como é que vocês vão responder, né? Eu entendo que
A confirmação, por exemplo, vai ser suficiente para explicar, sim, temos seus dados e relacionados a esse finalidade, ou por que eu tenho seus dados. O acesso aos dados é uma cópia simplificada dos dados. E aí vocês podem fornecer o arquivo como está, mas aí, como você disse, pode ser que tenha dados pessoais de outras pessoas, pode ser que tenha coisas que não faz sentido mandar, e aí entra a etapa de sanitização, né, do documento, onde antes de mandar tem que ser dada uma revisão nele. Por isso que nesse exemplo que eu passei aqui, ele já separou o arquivo, já está na mão para alguém olhar, e essa informação fica não só visível aqui, mas também tem a opção de redação dele, ou seja, você vai e altera, apaga algumas linhas, apaga algumas colunas, deleta um texto, borra alguma coisa, antes de mandar. Isso é uma decisão da empresa de dar uma sanitizada, né? Porque tem coisas que são também não necessárias de mandar para o titular. Então, a decisão de mandar ou não o arquivo, de mandar ele na integralidade, ou sanitizado, é uma coisa que vocês podem definir também. Bacana. Até a pergunta da Elaine aqui, bastante longa, mas, Elaine, assim, eu não vou ler toda a sua pergunta, mas eu entendi, eu vou responder aqui direto para você. Ela pergunta sobre quais seriam os dados pessoais que temos a obrigatoriedade de fornecer. Todos, né? Se a gente tem o dado pessoal e o titular solicitar, todos que a gente tem, né? Mapear para o requisitante. Por exemplo, somente o nome completo e formulário seria um dado pessoal que precisa fornecer? Não, são todos os dados, né? Não só nome pessoal, não. Documentos, enfim, tudo aquilo que se tem. Um ex-funcionário que trabalha em vários clientes há 7 anos, onde existe o nome dele completo em vários PDFs, em clientes que trabalhou com o nome dele completo armazenado em SharePoint para registro. Precisamos informar todos os PDFs que possuem o nome dele? A princípio, sim, né? Depende do que ele pedir, né? Se ele pedir acesso a dados, pode cair naquela situação de ter que coletar os arquivos, sanitizar e mandar para ele. Se ele pedir só uma confirmação, aí não precisa. Aí é só informar o processo associado e falar, bom, eu tenho seus dados porque é um vínculo empregatício, porque X coisas, né? Pelo princípio de obrigação legal e tudo mais, né? Na ferramenta há módulo para gestão de política de privacidade e proteção de dados? Não, nesse momento não. Está no roadmap. Essa parte de políticas, ela existe, só para deixar mais claro. Muitas vezes a gente ajuda não na redação da política, né, na versionamento da política, mas no consentimento, sim. Então, quando alguém consentir alguma coisa, isso vai estar relacionado, falando que a pessoa consentiu aquele dia relacionado a tal versão da política. Isso aí dá para fazer já. Perfeito, acho que foi essa a pergunta, né? Tá. A Francisca, onde conseguir essa ferramenta? Conosco. Fala com a aqui que a gente te apoia nisso. A Beatriz, seria bem interessante ter o material. Ok, vamos disponibilizar. Quero receber a apresentação da ferramenta para repassar aos outros envolvidos nesse processo. Acho que você pode, né, disponibilizar o PDF para a gente. Sim, manda uma sequência para vocês. Sim, vamos disponibilizar. A gente manda para vocês o link. Quem se cadastrou na palestra, a gente manda o link do PPT aí. Aí colocou o Renato que o endereço privacy free está dando erro. Esse link que você colocou aí. Abriu aqui. Então, só verificar. Bom, para simplificar, escreve security, né? Security.ai. Só para. Aí na página principal tem Free Tools aqui em cima. Aí pode vir nessa opção aqui, não precisa. Pode ser qualquer uma, mas só uma é suficiente. Ao preencher aqui, a gente já aciona a criação da versão gratuita. Tá bom? Essa página, inclusive, ela vai estar em português junto com a do LGPD agora. Aqui tem outra página de LGPD, que não subiu essa semana, mas deve estar subindo já, inclusive com a versão gratuita já localizada também. O Marcos Reis fez uma pergunta aqui interessante. A ferramenta também faz varredura em mídias de backup? Esse ponto do backup é fantástico, porque não faz porque não tem como fazer. Se tiver como fazer, vocês podem configurar integrações via APIs, via webhooks. A questão é que a ferramenta... Eu trabalhei na Symantec 20 anos, a gente tinha na época o NetBackup lá, que a gente fornecia, da Veritas, né? Não tem como você fazer consulta de dados dentro. Você pode consultar o catálogo de tipo de arquivos que estão lá e tal, mas o conteúdo do dado, sem o restore, não é possível. Então, ninguém vai ficar restaurando backup para backupear de novo, né? Aí entra o modo de violação de dados, que é uma novidade que a gente já até está aqui, não está habilitado ainda, que a violação de dados inclui isso. Ou seja, o dado ressurgiu no ambiente. Apareceu um restore de um backup que era para estar apagado.
né, ele vai denunciar isso e vai ajudar a eliminá-lo, né, no fluxo lá. Isso é parte aqui da parte de risco de dados também. Então, o contexto do backup não adianta escanear o backup, porque é impraticável. E acho que é razoável explicar isso. Falar, eu tenho dados backupeados e tem retenção lá no backup e pronto. O que vocês têm que ficar atento é o dado se ele ressurgir. Aí é um outro cenário que a gente pode ajudar em breve. Perfeito, muito bom. Bom, aqui terminamos as perguntas, espero que tenha respondido todas. Se ficou alguma aí ainda a ser respondida, a gente está disponível nos nossos contatos. Tem aqui o José Daniel, mandei um e-mail para vocês, para um maior entendimento sobre a ferramenta. Aguardo o retorno. Ok, José Daniel, a gente vai te contatar. Eu acho que eu recebi seu e-mail aqui, sim. Depois o Eduardo... Muito interessante o sistema, muito obrigado. Ok. Bom, Vlad, suas considerações finais aí sobre a Security AI e Okay. para a gente encerrar aí. Não, agradeço o tempo extra também de todos, agradeço a oportunidade de falar. A ideia é trazer para vocês uma ferramenta, sim, mas acho que numa visão muito prática. E mais do que tudo, também ajudá-los a implementar alguma coisa que seja sustentável. A gente vê muitas empresas um pouco ansiosas, porque, afinal de contas, existe uma possibilidade do LGPD entrar no dia 28 de agosto, dependendo daquela medida provisória, né? Se ela for convertida em lei, ok, aí é maio. Mas se cair, é 28 de agosto. Então, eu vejo muitos clientes um pouco assustados. O benefício aí do privacy é que desde aquela versão gratuita ou as versões pagas, pequena, média e grande, a implementação é imediata. Já é só criar um login e começar a usar. É uma solução SaaS, muito fácil de implementar, então convido a conhecê-la, porque também é modular e se adequa ao momento de cada um, com mais ou menos automação, mais ou menos sofisticação. E é uma coisa de facílima implementação, um custo também super acessível. Acho que junto com a Strong a gente consegue desenhar cenários bem diversificados e criativos para ajudá-los aí nessa jornada. Agradeço aí o interesse de todos. Legal, obrigado, Valadir, pelo seu tempo. Assim, o pessoal que ainda não conhece todos os serviços da Strong, né, tem alguns alunos, tem alguns pessoas que são alunos nossos que não conhecem todo o nosso portfólio. A Strong Security hoje tem uma solução de consultoria para a implementação da LGPD, né, fazendo todo o processo de levantamento, junto com a Security AI para poder automatizar tanto a parte de desenvolvimento de projeto, na parte de discovery, a parte de levantamento, né, com os questionários e tudo mais, implementando a ferramenta dentro de vocês para poder fazer a gestão desse ambiente complexo que são várias ações, né, e processos que precisa ser controlado por uma ferramenta, né, a gente entende que não dá para fazer isso na mão. E, além disso, a gente tem a nossa área de treinamentos, né, a gente tem para a área de LGPD aí o treinamento na formação da ISO 27701, que é a norma ISO da Data Privacy, que também ajuda vocês no entendimento de como montar um sistema de gestão. Né? Como a gente fala, né, Lei Geral de Proteção de Dados não é um projeto, ele é um processo dentro da empresa, né? Ele é uma jornada dentro da empresa, que vai necessitar que vocês façam uma gestão bastante eficiente para não ter surpresas ao longo do tempo, né? Então, é isso, gente, estamos à disposição nos nossos canais, vocês têm lá, quem recebeu o e-mail se inscreveu na própria live, tem lá os nossos contatos, eu vou mandar um e-mail ainda hoje para vocês com o link para vocês baixarem a apresentação do Vlad, e estamos à disposição aí para futuros dúvidas ou necessidades aí envolvendo esses assuntos, tá bom, gente? Eu agradeço imensamente, Vlad, novamente, até logo, até a próxima. Obrigado, pessoal.